confessamos que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Nós renovamos essa confissão hoje, que os céus tomem por testemunha a nossa confissão, de que nós reconhecemos, Senhor, o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nos rendemos a Ti nesta noite. Senhor, Tu não és somente o nosso Salvador, mas Tu és Senhor da nossa vida. Governa a nossa vida, governa os nossos anseios, governa nossas vontades. Esteja o nosso coração e os nossos pensamentos sujeitos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aplaude e glorifique a Jesus, aleluia, glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Salmos 57. Salmos capítulo 57. Glória a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia de mim, ó Deus, tende misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Suas asas me abrigo, e até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está batida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos cairão nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a Ti entre as nações. Pois a Tua misericórdia se eleva até os céus, e a Tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a Tua glória. Senhor, que esta palavra seja uma verdade em nós. Fala, Senhor, conosco. Coloca dentro de nós o entendimento desta verdade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Você pode ficar à vontade, pode se assentar para ouvir a palavra de Deus. Você que está assistindo também, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser profundamente abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem é adoração, uma arma de vitória. Amém? Diga comigo, adoração. Diga, adoração, uma arma de vitória. Se você observar o tema algumas Bíblias têm os temas, os títulos, nem todas têm, mas algumas possuem. E o título aqui desse capítulo 57 é Louvor pela bondade de Deus. E aqui diz, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul, na caverna. E houve vários momentos na vida de Davi,
Interessante que Davi ele nunca fugiu de nenhum dos seus inimigos. Nenhuma batalha que Deus colocou diante de Davi ele fugiu. Mas Saul, que perseguiu durante um grande período a Davi, Davi fugiu. Porque Davi tinha um entendimento que ele não podia tocar naquele que Deus ungiu. Ainda que Saul estivesse errado, ainda que Saul estivesse totalmente fora da direção de Deus, ele tinha um entendimento que, porque Deus ungiu Saul, Deus tinha que tratar com Saul e não Davi. Só que Saul tinha um problema com Davi. Ele tinha ciúmes, tinha inveja e queria matar a Davi. Ele foi possuído por uma grande inveja, por um espírito de obstinação, de perseguição, e ele queria matar Davi. Como Davi não podia lutar, então ele fugia. Davi não fugia porque tinha medo. Davi não fugia porque ele não tinha força para vencer Saul. Davi fugia para que pudesse fazer a coisa certa. Às vezes na nossa vida, nós temos que muitas vezes fugir. Às vezes na nossa vida nós temos que dar passos para trás, retroceder, para fazer a coisa certa. Davi não era medroso. Todas as batalhas que ele enfrentou, debaixo da direção de Deus, ele não teve medo, confiou no Senhor e enfrentou. Mas uma coisa que Davi não podia fazer era tocar em um homem que um dia foi ungido por Deus, embora esse homem hoje esteja fora da direção de Deus. Davi tem um entendimento que aqueles a qual Deus ungiu, Deus trata. Então ele foge para não ter que tocar na vida de Saul. Dado o momento que ele encontra Saul dormindo na sua tenda, numa tenda, porque ele estava em peregrinação, em busca de encontrar Davi e matá-lo. Você pode ler isso a partir de 1 Samuel 23, capítulo 23, capítulo 24, depois na sua casa. Depois de Davi fugir da casa de Abimeleque, sacerdote, ele vai para as regiões montanhosas. Depois ele livra Keila, e ele tem que fugir de Keila porque Saul quer atrás dele para matá-lo. Davi vai até, Davi consulta Deus e Deus fala para ele, vai e luta e livra a cidade de Keila. Isso está em 1 Samuel 23. Porque enquanto Saul estava empenhado em perseguir e matar Davi, os inimigos do povo de Deus percebiam a ausência de Saul como rei e começavam a atacar as cidades. E uma dessas regiões era Keila. Então Davi, que não era ainda de fato o rei, mas tinha um coração de rei, olhou e teve compaixão do povo e falou: Deus, eu devo ir até Keila e livrar Keila das mãos dos filisteus? E Deus falou: vá. Então em 1 Samuel 23, se você puder colocar por gentileza, ele consulta ao Senhor, ele ora. Porque eu aprendi uma coisa, até para você ajudar as pessoas, você tem que consultar a Deus. Às vezes você está bem intencionado, mas você tem que saber se é a vontade de Deus. Lá em 1 Samuel 23, ele consulta o Senhor perguntando: eu devo ir e atacar os filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: vá e ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Deus dá uma direção clara para ele e fala assim, eu estou dando um contexto, o contexto em que Davi escreveu esse salmo para você entender um pouco, ter uma noção. E daí, interessante que um certo, como é que eu vou te dizer assim de uma forma educada? Uma pessoa que entrega o outro, como é que chama? Um cagueta? Ele observa e vê que Davi está em Keila. Olha, a cidade estava sendo destruída. O rei, de quem era a responsabilidade de livrar a cidade? O rei. Quem era o rei? Deus ungiu Saul para quê? Para ser um rei. E como rei, ele tinha que lutar e defender o povo de Deus. Mas em vez disso, ele estava usando o seu exército, a sua posição, a sua unção, as armas, os homens e a confiança que os homens davam a ele, a autoridade que Deus confiou, para buscar um objetivo pessoal, que era
perseguir Davi. Enquanto o seu exército estava empenhado em perseguir Davi, o povo de Keila estava sofrendo. Davi, em compaixão, que não tendo responsabilidade alguma, ele olha, embora ele movido por uma compaixão, antes ele faz o quê? Consulta a Deus. Ainda que você tenha compaixão no teu coração, consulte a Deus. E você vai entender por que eu estou falando isso. Se você ler depois na tua casa, no verso 1 ele consulta, e no verso 2 ele consulta de novo. No verso, quer dizer, de número 4, ele consulta de novo. Porque no verso 3, os soldados falam, nós estamos com medo. Pode colocar o verso 3, nós estamos com medo. Aqui em Judá nós já estamos com medo, quanto mais ir lá com as tropas, enfrentar aquelas tropas. Aí ele volta e consulta a Deus novamente, pela segunda vez, sobre o mesmo assunto. E ele consulta e Deus falou, levante-se agora e vá. Quem mandou ele orou baseado na compaixão, mas ele foi debaixo de uma palavra de... a sua compaixão te leva a orar, e a resposta de Deus te leva a agir. Vou repetir, para quem está anotando e para quem está aprendendo. A tua compaixão te leva a orar e consultar a Deus, e a resposta de Deus te leva à ação. Então Davi age e fala, eu vou lutar então, Deus falou com a gente, pode ir comigo porque Deus está conosco. E os homens de Davi confiam em Davi e vão. E eles lutam, vencem contra os filisteus, livra a cidade que estaria devastada, destruída. Fez o que não era a sua responsabilidade. E por que eu estou dizendo que é importante você, embora ter compaixão, consultar a Deus antes de agir? A minha compaixão me leva a orar, e a resposta de Deus me leva a agir, ou não. Por que eu estou te dizendo que ele teve que orar? E só compaixão não resolve. Uma pessoa que estava lá vivendo em Keila, vê Davi livrando a cidade e sabe que Saul queria matá-lo. Esse homem vai secretamente, chega em Saul e fala, olha, Davi está lá em Keila, lutando e defendendo a cidade. Se eu sou rei, eu deveria ficar agradecido por Davi estar fazendo aquilo que é minha responsabilidade. Mas ao invés disso, sabe o que Saul fala? Keila é uma cidade fortificada, com muitos ferrolhos, tranca a cidade e não vai ter como ele escapar. Eu vou chegar e vou, quando eu chegar em Keila, eu vou pegar Davi. Aí, graças a Deus, alguém conta isso para Davi. Eu te pergunto, quem dos dois é o cagueta? O que falou de Davi para Saul, ou o que avisou Davi de que Saul ficou sabendo e viria atrás dele? Quem dos dois está errado? Você entendeu a minha pergunta ou não? Vou começar de novo. Essa pessoa entregou Davi para aquele que estava perseguindo ele, Saul. Só que alguém ficou sabendo disso, teve compaixão, falou, Davi, olha, te entregaram para Saul, Saul vai vir e vai tentar te matar. Qual dos dois que trouxe recado, um levou recado para Saul, outro levou para Davi, qual dos dois estava errado? Primeiro. Então quando você fica sabendo de uma injustiça, se você avisa a pessoa, você não é cagueta, você está fazendo a coisa certa. Você tem que estar do lado que Deus está. Você tem que estar do lado certo. E aí Davi consulta a Deus de novo. Aqui no verso de número 12, no verso de número 11, ele fala, será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu? Davi chamou aquele que avisou ele, alertou ele, de servo de quem? Se você não responder, eu vou entender que você não está entendendo. Então eu preciso da tua ajuda. Amém? Aí eu não consigo continuar a mensagem. Davi está orando, falando, Senhor, será que realmente Saul virá como o teu servo me avisou? Ele chamou aquele que avisou ele de servo de quem? Quando você chega e você impede de uma injustiça, você fica sabendo de algo, você vem e fala. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Você está sendo um cagueta, você está sendo um fofoqueiro, ou você está sendo um servo de Deus?
E aquele que foi entregar aquele que estava livrando a cidade dele, lutando por ele, para aquele que deveria cuidar da cidade, não estava, para poder entregar ele na mão dele, estava sendo o quê? Servo de quem? Satanás. De quem que você vai ser servo? Aí, o que acontece? Ele faz essa pergunta para Deus, olha a resposta de Deus. E o Senhor lhe disse, ele virá. Ele fez duas perguntas, quais? Ele vai vir? E se ele vir, o povo realmente vai me trair? O povo que eu acabei de livrar, o povo que eu acabei de defender, esse povo vai me entregar para Saul? Na primeira vez que ele pergunta, Deus só fala, ele virá. Aí o que acontece? Então Davi perguntou a segunda vez. Você não deve ter receio de perguntar a Deus quantas vezes for necessário até ter as respostas. E aí ele pergunta novamente, será que os moradores, verso 12, de Keila, me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e foram para um rumo certo. E quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregava nas suas mãos. Preste atenção, eu vou falar de novo. Quando Deus coloca em teu coração compaixão para ajudar, para um propósito, para servir alguém, antes de você agir, você precisa consultar a Deus. Você precisa o quê? Orar. E dependendo da resposta, você deve o quê? Agir. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Agora você entendeu o contexto todo. Se Davi olha para o povo de Keila e fala, não, eu tenho soldados aqui, eu tenho uns, vamos lutar e vamos defender a cidade. Ele poderia ir e de fato ter êxito e vencer contra os filisteus e livrar a cidade? Sim ou não? Sim. Mas qual seria o problema? Na hora que o povo traísse, se entregasse na mão de Deus, ele ia falar, Senhor, por que eu defendi esse povo me traiu? Agora, uma vez que ele ora antes para consultar a Deus, e Deus fala para ele, levante-se e vá para Keila. Quando Deus falou para ele ir para Keila, Deus já sabia que lá na frente, mesmo ele livrando o povo seria ingrato e iria entregá-lo. E mesmo assim Deus mandou. Por quê? Porque uma vez que Deus fala para você ir, agora você não está pautado na compaixão somente na pena das pessoas. Você está agindo pautado na palavra de Deus. E ainda que as pessoas não te reconheçam e sejam gratas pelo que você fez, você sai satisfeito porque você obedeceu a palavra de Deus. Há muitas coisas que nós fazemos para as pessoas e elas não correspondem na mesma altura e a gente fica assim, mas por quê? Sabe por quê que você questiona? Porque você foi movido por compaixão somente, você não foi movido por uma palavra. Porque quando você faz pautado numa palavra, ainda que as pessoas não correspondam à altura, você fala, eu estou satisfeito, porque independente das pessoas, eu obedeci a palavra que Deus pediu. Porque irmãos, o ser humano é terrível. Ele foi livrar a cidade que seria destruída. E sabe o que o povo faz? Entrega ele para o inimigo. É assim que o ser humano é. Porque o ser humano sempre visa o seu próprio interesse. O homem foi lá, fez algo que não era sua obrigação, mas debaixo de uma direção de Deus. E a cidade fala o quê? Saul está vindo, vamos enganar ele, vamos manter ele aqui. O povo que ele salvou. E sabe o que significa Keila? No original, lugar aonde se reúnam os congregados. Que você não seja uma Keila na vida de um pastor. Que você não seja uma Keila na vida de alguém. Precisamos ter um entendimento de gratidão.
Mas ainda que haja um entendimento de ingratidão, quando você tem convicção que você está debaixo da palavra de Deus, você consegue ainda assim permanecer, sem o teu coração se entristecer, porque você sabe que você se moveu debaixo da palavra de Deus. Lá no verso 2, quando ele orou e Deus falou vai, Deus já não sabia que lá na frente o povo ia atrair ele, sim ou não? E por que Deus mandou? Porque Deus queria livrar aquele povo, mesmo sabendo que era um povo ingrato. Como Deus nos ama, irmão. Como o Senhor nos ama, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, mesmo sabendo que nós ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus, não dá para entender. Então quando você convive com alguém, que você quebra a aliança, pisa na bola, ela vai lá, te ama. Aí você pisa na bola de novo, você pensa que você está administrando, você pensa que você está cozinhando aquela pessoa. Na verdade você não está entendendo que você está lidando com alguém que já entendeu o que é o amor de Deus e está expressando. Ela não é uma boba, uma tonta, ela está expressando para você o que é o amor de Deus. E você tem uma grande oportunidade de conviver com alguém que tem o amor de Deus e expressa esse amor. Então eu estou te explicando o contexto que Davi escreve o Salmo 57. Ele escreve esse salmo no momento que ele tem que fugir da cidade que ele livrou, para essa cidade que ele livrou não o entregue. Não o entregue nas mãos de Saul. E ele começa a adorar. Ele diz no verso 5, Salmo 57, 5: seja exaltado acima dos céus, e em toda a terra brilha a sua glória. Sabe o que eu aprendo com Davi? Por que muitas vezes nós não conseguimos louvar? Por que muitas vezes não conseguimos adorar? Porque nós temos, irmãos, temos sido reprovados dentro dos processos de ingratidão. Temos sido reprovados dentro dos processos quando as pessoas são ingratas conosco. Eu não estou focando naquele que foi ingrato, eu estou focando quando, assim como Davi, somos fruto de um relacionamento em que entregamos tudo e alguém é ingrato conosco. Se coloque nesse lugar. Você fez tudo, você deu tudo e aquela pessoa não correspondeu. Como você deve se portar biblicamente? Você deve se portar como Davi, abrir os seus lábios e adorar. Porque você tem uma convicção, primeiro, que aquilo que a pessoa te fez não pode tocar na sua essência. Segundo, que você agiu debaixo de uma palavra de Deus, e ainda que aquela pessoa não compreendeu o que você fez, e não respeite e considere o que você fez, você está contente e feliz por ter obedecido a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que o ser humano, ele chegou num nível de malignidade, de maldade, terrível. Pais que deveriam defender os seus filhos, estão literalmente matando os seus filhos, como a Bíblia diz. Chegarão dias difíceis em que o amor de muitos se esfriaria, em que pais matarão seus filhos e filhos matarão seus pais. Estamos vivendo os últimos dias, onde o amor não vai esfriar, o amor já esfriou. O aumento da malignidade, o aumento da incredulidade, o aumento da perversidade. Então você tem que aprender a guardar o seu coração. Tudo que Deus te dá precisa ser guardado. Diga comigo: tudo que Deus me dá precisa ser guardado. Diga: precisa ser preservado. A palavra de Deus diz, lá no livro de Gênesis, Deus entrega o jardim para o homem, perfeito, com todas as plantas, com todas as árvores frutíferas, com os animais, com tudo que havia ali. E o Senhor dá uma palavra clara para o homem. Ele diz: tome o cuidado. No verso de número 15 do capítulo 2, Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Deus deu duas tarefas para o homem: cultivar e guardar. Quando Deus te dá algo,
a sua responsabilidade é cultivar o que Deus te deu e guardar. Fala assim: eu preciso cultivar e guardar tudo que Deus confiou para mim. A palavra aqui, guardar, no original é manter. Escute, uma das palavras é manter dentro dos limites. Diga assim, coloca a mão no teu coração, fala assim: para tudo existe um limite. Se você vê o verso 16, o Senhor, Ele fala assim para o homem: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. 17, mas da árvore que está a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque do dia que dela comer, certamente. Deus colocou o homem dentro de um jardim e determinou para ele o que? Um limite. Sabe o que Deus está falando para o homem? Aquela ali, por exemplo, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos supor que a gente está no jardim, aqui tem várias árvores. Deus falou para o homem: você pode comer livremente. Primeira coisa que eu quero te ensinar: você pode ser livre mesmo dentro de um ambiente que há limites. Nós, infelizmente, como seres humanos, temos um entendimento que limite tira a minha liberdade. Por quê? Porque a maioria das pessoas que uma vez colocaram limites em nós, colocaram tirando a nossa liberdade. Quando você fala para uma criança: você tem que fazer isso, por quê? Eu sou teu pai, eu estou falando, você tem que fazer isso. Você acabou de perder a tua autoridade. Ele vai fazer o contrário do que você está falando. Por quê? Você quis impor o teu título de pai para constranger o teu filho a fazer aquilo. Agora, quando você leva a entender que o papel de pai é ensinar, através do amor, que aquilo vai produzir algo ruim para ele, e você coloca um limite, ele vai te respeitar. Porque ele vai entender que o limite não é inimigo dele, mas é amigo. Preserva ele para um relacionamento com você. Foi isso que Deus fez. Ele falou: tudo isso aqui é seu, é livre. Agora aquela lá, não come, senão você vai morrer. O homem podia passar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sim ou não? Ele podia tocar nela? Sim, ele só não podia comer. Então limite não é algo ruim, limite é algo bom. E no verso de número 15 ele fala: cultive e guarde. Eu quero falar do guardar. Guarda. Então imagina que o homem está andando no jardim, todas as vezes que ele aproxima da árvore, ele sabia que ali existia um limite. Ali era o limite que ele havia de liberdade dentro do jardim. Toda liberdade sem limite vai tornar você um escravo. Se Deus colocasse o homem, vou te explicar, num jardim onde ele podia fazer o que ele quisesse, comer todas as árvores, e não tivesse a opção de uma escolha diferente da que Deus apresentou, ele não tinha uma opção de errar. O homem tinha opção entre obedecer a Deus ou não? O homem teria a opção de obedecer a Deus ou não? Vou perguntar novamente que você não entendeu. Se Deus coloca o homem dentro de um jardim, aonde o homem podia fazer tudo o que quisesse, todas as árvores que ele quisesse ele podia comer, e Deus não deixasse a opção dele de uma árvore: essa aqui você não pode comer, essa aqui você não pode comer dela, essa aqui não. Quando Deus fala isso, não, 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 Ele está dando a opção para o homem de obedecer ou não obedecer. Agora, quando Deus não põe essa opção, o homem é só obrigado a fazer o que Deus quer. Quem entendeu o que eu estou falando agora? Porque Deus não deu a ele a opção de errar. Deus não deu uma opção diferente daquela que Deus apresentou. Quem entendeu? Então isso não é amar, isso é ter controle. Isso é manipular. Deus não quer ter controle sobre nós. Ele quer que nós o desejemos. Ele quer que nós venhamos a amá-lo, porque queremos amá-lo. Então ele fala: aqui está um limite, guarda. E determinado dia o homem não guardou, ele rompeu o limite, e naquele dia o pecado entrou. E até hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Lá em Provérbios diz: em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
O que é uma fonte? É o lugar aonde é uma nascente de água. Se você tem uma nascente de água, o que você tem que colocar ali? Limites. Alguém alguma vez na sua vida já viu alguma nascente de rio? Ou algum parque de preservação? Você chega perto de uma nascente, faz o que você quer? Tem guardas, tem limites, tem cerca, você não pode chegar lá. Por quê? Se você comprometer a nascente, você compromete todo o rio. Você pode restaurar um curso de um rio, mas você não pode. Se você sujar uma nascente e perder uma nascente, você não consegue restaurar uma nascente. Então Deus está falando, essa nascente que está brotando dentro de você, essa essência que eu coloquei dentro de você, você precisa guardar. Você precisa colocar limites. Diga comigo, guardar é manter dentro dos limites. Então Deus está falando para você, há uma essência de vida que flui dentro de você, e Deus colocou essa essência dentro da onde? Dentro da onde que Ele colocou? Dentro da onde que Ele colocou? Eu não estou ouvindo, estou vendo só as mulheres, os homens não estão participando hoje. Dentro da onde que Ele colocou? Eu não ouvi um homem de novo, agora nenhuma mulher fala. Aonde que Ele colocou? Ah, bom, os homens estão aqui, glória a Deus. Coração. E o que Ele está querendo dizer? Você deve colocar limites para o seu coração. O mundo diz o que para você? Siga o seu. E a Bíblia está dizendo, coloque limites no seu coração. A Bíblia diz, o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Por isso todos os dias eu preciso colocar limites para o meu coração. A Bíblia diz que para o homem há planos que lhe parecem perfeitos, mas o Senhor, Ele pesa os pensamentos, Ele tem a resposta que é certa. Não, eu estou 100% certo que eu estou tomando a decisão certa, porque meu coração está falando isso para mim. Então você já começou errado, porque o teu coração, ele mente para você. Pode colocar, por favor, que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso? Se você faz isso, você está ouvindo alguém que é corrupto, você está ouvindo alguém que é enganoso, que vai te enganar. Sabe qual é o problema de quem está no engano? É que ele tem 100% de certeza que está certo. Nunca ninguém que está no engano vai falar assim, não, eu estou enganado, mas eu estou indo no engano mesmo. Ele vai dizer, não, eu estou 100% certo do que eu estou fazendo. Então quando você não coloca um limite para o teu coração, você não estabelece um limite para o teu coração, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que ele tem vontade. Ele vai falar para você, olha, você faz desse jeito, você vai seguir essa vontade. Há um desespero dentro do teu coração em enganar você. Sabe quando tudo dá errado na tua vida, você está procurando um responsável? Você quer achar mais rápido o responsável? Começa pelo teu coração. 90% dos problemas que você e eu temos foram escolhas erradas que nós tomamos, pensando que estavam 100% certos. Então eu não posso sair daqui esquecendo essa palavra. Guardar é manter-se dentro dos limites. O que é guardar? Então, para me guardar o meu coração, o que eu tenho que falar para ele? Mantenha-se dentro dos limites. Você precisa aprender a colocar limites no seu coração. Se você deseja viver os planos de Deus, você precisa aprender a dizer não para o teu coração. Davi, em certo momento, ele disse, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele coloca um limite para a alma dele. Ele está dizendo para a alma dele, eu dou uma ordem para você, você não vai me abater, você vai ter que esperar em Deus. A alma quer desesperar ele, a alma tem um anseio em enganá-lo e deixar ele ansioso.
Mas Deus está dizendo para ele: diga para a tua alma ficar quieta. Diga para a tua alma que está abatida, silenciar agora. Dá uma ordem para a tua alma. Pode colocar, por favor, porque está abatida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Samuel, fica ligado. Aí, o que Davi faz? Ele diz: espere em Deus. A alma dele está querendo impulsionar ele para uma ação, mas ele fala para o coração dele: opa, não é tempo de agir, é tempo de esperar. Não é tempo de desesperar, é tempo de confiar. Eu vou te falar 2 inimigos que te faz errar. Primeiro, a ansiedade. A ansiedade me faz mover quando eu deveria esperar. E o medo? O medo me faz ficar paralisado quando eu deveria agir. Tem gente que age na hora de esperar e espera na hora de agir. Por quê? Está sendo influenciado pelo medo e pela ansiedade. Ansiedade, anseio. Ai, estou com anseio. Tem gente que é medroso, que tem medos, limites. Ah, não, eu não vou tomar essa atitude. Quando a ansiedade vem, ela encoraja ela. Ele tem até coragem de fazer coisas que pelo medo antes ele não faria. Mas é Deus que está encorajando ele? É o Espírito Santo que está encorajando ele? Não, a ansiedade encoraja também. E você confunde. Às vezes você acha que é Deus e é a ansiedade. A ansiedade vai levar você a precipitar, a agir quando você não deveria. E o medo vai fazer você ficar paralisado quando você deveria dar um passo e agir. Por isso você tem que saber colocar limites para o teu coração. Davi falou que você está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere. A alma dele estava querendo empurrar ele, estava querendo que ele tomasse uma decisão precipitada, mas ele dá uma ordem para a alma: é tempo não de agir, é tempo de esperar, porque Deus ainda vai agir. Deus vai vir ainda diante do meu auxílio. Olha só, o que nós estamos aprendendo aqui? Guardar os nossos E o que é guardar? Se você sair daqui com isso gravado, eu já fico feliz. É manter ele dentro dos limites. Existem limites, irmão. Nós temos a unção de Deus, temos fé, tudo é possível ao que crê, aleluia. Não há impossível para Deus, aleluia. Mas é necessário colocar limite na gente. Não é porque a gente confia e tem um sobrenatural, vamos avançar, que a gente tem uma carta branca para fazer tudo o que quer. A gente usa o nome de Deus, mas é a alma que está falando: vai. Deus falou comigo, pastor, para mim fazer isso. Deus falou para mim mudar de cidade. Deus falou para mim alugar aquela casa agora, daqui 3 meses. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não estou conseguindo pagar. Ué, mas Deus não te falou? Deus não é Deus de engano? Então não foi Deus que te falou, foi a alma que te falou. E você está pior, porque além de não ter sido, de você ter feito algo pensando que é Deus, e agora você está numa situação pior. O pior de tudo isso é que mostra que você não sabe ouvir Deus. Então você não está só numa situação difícil agora, você também vai ficar numa situação difícil quando vier os próximos desafios, porque você está mostrando que você não sabe ouvir Deus. Como ouvir Deus no momento que Davi estava vivendo? Por que eu dei essa volta para você entender? Davi estava criando a habilidade de aprender a guardar o seu coração, mesmo diante de uma grande oposição. Existe uma geração de Miriam, que ela canta do outro lado, e você vai cantar do outro lado, quando o mar vermelho você atravessar. É uma geração que adora a Deus depois do fato consumado. Mas há uma geração de Davis que ele quer levantar, que louvam a Deus independente da circunstância, porque sabe que a sua vida não está pautada na realidade, na circunstância, mas está pautada no caráter de quem Deus é. E você confia nesse caráter independente do que você está vivendo. Então você aprende a ter um domínio próprio e guardar os sentimentos que você está sentindo, e guardar o teu coração, e colocar limites para o teu coração. Você tem que falar para o medo: espera aí, medo, aqui não, você não vai entrar, porque o Espírito de Deus está me encorajando. Você vai falar para a ansiedade: não, ansiedade, aqui não, porque eu não vou agir do jeito que você quer, eu vou esperar em Deus, Ele vai me trazer o auxílio. Calma lá.
Davi estava sendo perseguido, escondido dentro de uma caverna, nas regiões montanhosas, e ele está falando: eu louvo o Senhor, a minha alma louva ao Senhor, Ele é meu auxílio, Ele é meu refúgio. E o que nós lemos lá em 1 Samuel 23, no final? E todos os dias Saul procurava matar Davi, perseguia Davi, porém Deus não entregava Davi nas mãos de Saul. Sabe o que é isso? Quando você coloca a sua confiança em alguém e não numa circunstância, esse alguém que se chama Deus, Ele não te entrega para as circunstâncias, Ele não te entrega nas mãos daqueles que querem te destruir, e nem te entrega nas mãos da realidade. Então você tem que aprender o seguinte: você está olhando para a realidade ou você está olhando para Ele? Porque quando você olha para a realidade, você não adora, e a adoração é a arma da vitória. O que nós aprendemos com Davi? Eu estou sendo perseguido, Saul quer me matar. O que você quer fazer, Davi? Me dá a harpa, me dá o papel, eu vou escrever uma adoração, eu vou adorar a Deus. A maior arma que você pode ter nesses dias de guerra é adorar. Adorar, que eu falo, não é só cantar. O canto, ele é uma arte que expressa adoração. Mas quando você tem um coração grato, quando você tem disposição para servir a Deus, quando em todo tempo você está invocando o nome do Senhor, você está adorando. Não seja um murmurador, não seja alguém que reclama, não seja alguém que duvida. Davi, ele fala no Salmo 57, seja exaltado. Sabe o que significa a palavra exaltado? Você está colocando Deus acima de todas as circunstâncias. Você não está desconsiderando a realidade. Você sabe que a tua realidade é difícil. Davi sabia que a realidade dele é difícil, mas ele não adorava pautado na realidade, ele adorava a partir de quem Deus é. Quando você limita a tua adoração ao momento que você está vivendo, você fala: não vou adorar não, não vou no culto não, não vou ajudar pessoas não vou ser liberal, não vou ofertar não, porque não estou bem. Aí você não está colocando limites na sua alma e no seu coração, você está deixando que Ele te governe. Você tem que manter o teu coração dentro dos limites. Davi, se você vê o Salmo 57, a partir do verso 1, ele começa a relatar a realidade dele. Meus inimigos estão me perseguindo, vai passando isso. Ele coloca: tenha misericórdia de mim, a minha alma se refugia na sombra das tuas asas, até que passe as calamidades. Isso, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha o 3, dos céus Ele me envia o seu auxílio, me livra, cobre de vergonha os que procuram me destruir. Aí ele começa a falar da realidade dele: estão tentando me destruir. Envia a sua misericórdia, a sua... O que Keila, uma cidade que ele arriscou a vida dele para defender, foi com ele? Infiel. Uma pessoa que é traída, uma pessoa que experimentou da infidelidade, ela começa: infidelidade, ela só canta infidelidade, porque meus amigos me deixaram, ela me deixou e foi embora com outro, Mas ele fala o que? O contrário daquilo que aconteceu. Ele fala assim: Deus é um Deus fiel. Sabe o que ele está falando? Deus, o Senhor está acima, o Senhor não tem nada a ver com isso que fizeram. O Senhor me enviou para lá para livrar um povo que não merecia, que é ingrato, mas eu estou contente em obedecer ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Pode ser que eles me traíram, pode ser que eles me esqueceram, mas o Senhor não esquece de mim. Uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, mas o Pai que está no céu não esquece de nenhum dos seus filhos. O pássaro não trabalha, ele não planta, ele não colhe,
mas Deus alimenta os pássaros, e muito mais os seus filhos Ele vai prover, vai alimentar. Então veja, que Ele fala a realidade, mas Ele adora pautado na verdade. A sua adoração não pode ser pautada na realidade. As canções que o mundo toca, é canções de tristeza, é canções de injustiça, porque são pautadas na realidade. Mas a adoração é pautada na verdade. Uma realidade não muda uma verdade, mas uma verdade tem poder de mudar uma realidade. Então enquanto eu adoro, como Paulo e Silas presos na prisão adoravam, e à meia-noite um terremoto veio e quebrou as correntes, porque suas mãos e pés estavam acorrentados, mas o seu coração estava livre para continuar adorando ao Senhor dos céus e da terra. O que tem impedido você de adorar? No verso 4, ele diz: a minha alma está rodeada de leões. Ele começa a falar a realidade, ele fala a circunstância está difícil, mas aí no 5, sabe o que ele fala? Seja exaltado, seja exaltado acima dos céus. Sabe o que ele está falando? Isso aqui que está acontecendo não é nada perto daquele que está acima dos céus, e não há ninguém como ele acima dos céus, não há ninguém como Ele no céu, não há ninguém como Ele na terra e nem debaixo da terra. Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é glorioso, e se Ele quiser me livrar, Ele me livra. E Ele falou: brilhe toda a terra a glória de Deus. Está cantando um homem que está preso dentro de uma caverna, sendo perseguido por alguém que ele amava e servia com adoração, para arrancar o espírito maligno que perturbava esse homem. E ele foi entregue e denunciado por uma cidade que ele não tinha responsabilidade sobre ela, mas lutou para livrá-la do inimigo. Sabe o que significa? Nós temos que aprender com Davi, de não nos tornarmos amargos, de não nos tornarmos volúveis, porque estamos nos tornando produto do que fizeram conosco. Não se trata daquilo que as pessoas fizeram a nós, se trata com o que nós decidimos fazer com aquilo que fizeram a nós. E Davi decidiu: eu vou adorar, porque a adoração é a arma que vai me dar a vitória nessa guerra. Se eu murmurar, se eu começar a reclamar que o povo não me, o povo não lembrou de mim, o povo não me respeitou, o povo me entregou para Saul, o povo foi injusto, sabe o que aconteceu com Davi? Ele ia morrer. Sabe por que tem muitos morrendo? Porque só estão reclamando. O que eu faço diante da dificuldade, pastor? Adora. Mas está difícil, então fala de Deus, fala de quem Ele é, não fala da realidade, mas fala para a realidade o tamanho do teu Deus. Fala para a enfermidade que há um Deus que cura todas as doenças. Fala para o divórcio que está batendo a tua porta que é um Deus que restaura e faz nova todas as coisas. É isso. Para de falar dos teus problemas para Deus e fala do teu Deus para os teus problemas. Usa a adoração como uma arma de vitória. Ele fala no verso 11: seja exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra brilhe a sua glória. A palavra glória aqui no original é kabod, K-A-B-O-D mudo, kabod, que significa abundância, riqueza, honra, esplendor, dignidade, reverência, reputação. Sabe o que ele está dizendo? Em toda a terra será derramado os teus atributos, Deus. Será derramado a tua riqueza. Será derramada, Senhor, a abundância. Será derramado o teu esplendor. Ele está vendo um povo indigno. Ele está vendo um povo infiel, um povo que entregou ele. Ele está falando: vai ter dignidade na terra. Vai ter pessoas leais na terra. Vai ter honra na terra. Vai ter pessoas que vão honrar a Deus. Ele profetiza. Ele olha para as qualidades de Deus e não para as imperfeições dos homens. O problema é que está olhando muito para a terra. Olha para o céu. Olha para a qualidade de Deus. As qualidades de Deus são infinitamente
maiores do que as adversidades, do que as falhas, do que as pessoas fizeram para você. É muito pequeno diante da supremacia das qualidades de Deus sobre nós. O cuidado de Deus sobre nós é muito maior. Seja exaltado. Ele coloca Deus lá no alto. Agora tem gente que exalta os seus problemas. Tem gente que você encontra ali aí, não, tá difícil demais, a luta tá grande demais. Deus quer que você aprenda a quanto mais a circunstância estiver difícil, você aumentar a exaltação a Ele. Você dizer, não, tem luta sim, eu sei da realidade, mas as misericórdias, a glória, a fidelidade, as bênçãos são infinitamente maiores. Tenta lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida nos últimos anos. Tenta lembrar do que Ele fez na vida dos teus filhos. Tenta lembrar o que Ele fez no teu casamento. Tenta lembrar o que Ele fez na tua saúde. Tenta lembrar das vezes que você não tinha uma saída e Ele criou uma saída. São infinitamente maiores do que as adversidades que você está enfrentando hoje. As oposições não podem abalar nossa confiança em Deus, quando nós estamos alicerçados nesse entendimento. Só não adora quem deixou de valorizar e engrandecer mais as qualidades de Deus do que as adversidades. Primeiro sinal de que você está valorizando demais as suas adversidades é quando você para de adorar. É quando você para de ser voluntário. É quando você para de ter um coração alegre em ofertar. É quando você para de ter um coração generoso para Deus. Davi, ele estava vivendo um momento muito difícil, mas se você ouvir os louvores não falam dos momentos que ele estava vivendo, fala de quem Deus é. Comece a encher os seus lábios de louvores que falam dos atributos e das qualidades de Deus. Diga, a adoração é uma arma de vitória. Diga assim, eu vou vencer, porque os seus louvores, ó Deus, estarão sempre nos meus lábios. Fique de pé no teu lugar, vamos orar. Aleluia. É momento de você orar agora. É momento de você ouvir essa palavra. Lembrar das lutas que você está enfrentando. E comparar essas lutas às bênçãos que Deus já tem derramado sobre a tua vida. E você vai ver que é incomparável as bênçãos. É incomparável os livramentos. Então você começa a construir um limite ao redor do teu coração, dizendo, não, você está querendo me mostrar o ponto negativo. Você está querendo me mostrar as adversidades. Você está querendo me mostrar as perdas. Mas eu preciso colocar, coração, um limite em você, senão daqui a pouco você vai me levar a ser ingrato. Daqui a pouco você vai me levar a ser um murmurador. E eu não sou murmurador, eu sou um adorador. E a minha vitória vem através da adoração. Será que se fosse pelo Senhor você estaria casado até hoje? Será que se fosse pelo Senhor você estaria vivo? Será que se fosse pelo Senhor você teria ainda hoje seus filhos? Você teria o seu trabalho, você teria a vida digna que você tem? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor.
e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, e não te esqueças de nenhum, a Bíblia diz, dos seus benefícios. Quando nós começamos a esquecer dos benefícios, paramos de bendizer. Quando nós começamos a esquecer os benefícios que Deus fez, que são imensuravelmente maiores do que as adversidades, nós retemos a adoração. Deus quer uma igreja que tem um coração de adoração. Davi foi traído, Davi foi enganado, Davi foi perseguido, mas ainda assim ele permanecia adorando. Davi sempre foi um adorador, mesmo depois da morte de Uzá. Ele pega a arca agora e fala: como trarei a arca, Senhor, a mim? Ele falou: traz nas costas. E quando está chegando em Jerusalém, ele está carregando a arca junto e está dançando e celebrando, adorando. Quando o filho dele fica doente, fruto do pecado dele, de um adultério, e ele ora para Deus curar o menino. Ele faz jejum, ele não toma banho, ele veste cinzas, pano de saco, e o menino morre. Ele levanta, ele come, ele se limpa. Ele não permite que a alma dele diga para ele: Deus não fez o que você pediu. Ele vê que as bênçãos do Senhor são imensuráveis comparado àquela calamidade, àquela perda. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum, só dos seus benefícios. Maiores são os benefícios. Guarda o teu coração, não deixa que o teu coração produza fontes de ingratidão e infidelidade a Deus. Feche os teus olhos, ore agora ao Senhor, em nome de Jesus. Eleve as tuas orações ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Espírito Santo, se Ele te lembrar de benefícios que Deus fez, de livramentos, comece a agradecer. Comece a agradecer isso. Ore agradecendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amado Jesus. Precioso Jesus. Te amamos, Jesus. Obrigado. Somos gratos, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. Te bendizemos, Senhor Jesus. A nossa alma exulta e se alegra no Deus da nossa salvação. Somos gratos. Queremos ser como Davi. Nos ensina a ter um coração de Davi. A tua palavra diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, diante da perseguição, diante da injustiça, diante da infidelidade daqueles que ele foi fiel, ele permaneceu um adorador. Ele permaneceu grato, Senhor. Da boca dele não saiu palavras de injúrias, não saiu palavras de murmuração. Ensina-nos, Senhor, a ser como Davi, que na noite mais sombria, no dia mais escuro, no dia de maior adversidade, a nossos lábios te louvem e possamos dizer: seja exaltado. Toma o lugar que é teu, Senhor. Não viemos te glorificar só quando tudo está favorável. Que a nossa alma se lembre dos teus benefícios, que são imensuravelmente maiores do que as dificuldades e adversidades. Queremos te agradecer, queremos te adorar, em nome de Jesus. Com os olhos fechados aí na adoração, agradeça ao Senhor. Vamos cantar aquela canção: por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito. Te amamos, Jesus. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço. eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Em meu lugar te agradeço. Te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradecemos, Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Oh, preciso de ti. Oh, preciso de ti. Diga que precisa dele. Preciso de ti, preciso de ti. Oh Jesus, precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos te adorar e termos a adoração como uma arma para vencer todas as adversidades. Nós oramos e declaramos fortalecimento do céu sobre as casas, sobre as famílias, sobre cada família representada. Declaramos uma bênção especial sobre cada mãe. Abençoa todas as mamães, Senhor. Derrama tuas bênçãos sobre elas. Cada mãe que enfrentou e muitas vezes tem enfrentado desafios, adversidades, para que elas possam cumprir o propósito delas. Nós declaramos a força, o fortalecimento e a bênção do Senhor sobre elas, e declaramos que a graça do Senhor sobre elas seja suficiente e que teu Espírito as fortaleça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, aleluia. Seja fortalecido nesta noite pelo poder de Deus. Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo toda a tua casa servindo a Deus. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre os filhos dos seus filhos que virão. Todos servirão ao Senhor, todos se renderão ao Senhor. Não conhecerão o mundo, não conhecerão as drogas, prostituição, álcool, vícios. Todos servirão ao Senhor, viverão uma vida plena, com saúde, graça e prosperidade, no nome de Jesus, e viverão um dia eternamente com Ele na glória, amém? Amém. Glória a Deus.